Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai continuar aí com as nossas aulas de Golang. Uma das linguagens aí que está, assim, como que eu posso dizer, crescendo muito no mundo do desenvolvimento. Cada dia mais empresas estão adotando essa linguagem, pois ela é muito simples, rápida e fantástica de se aprender, legal? E na aula de hoje eu quero avançar contigo, tá? Pra gente entender como funciona a parte de escopo entre pacotes Go e também as partes básicas de declaração e atribuição de valores em variáveis, legal? Então vamos nessa comigo porque tem bastante coisa pra gente falar. Lembrando que nessa parte de escopo eu quero mostrar uma surpresinha pra você, que eu vou deixar você de cabelo em pé, como você nunca imaginou que uma linguagem poderia fazer. Então, vamos lá! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao ponto, eu gostaria muito nesse momento que você desse um joinha nesse vídeo, tá? Saiba que fazendo isso, você vai mostrar por YouTube que esse vídeo tem relevância e você também vai ajudar a gente e outros desenvolvedores a aprenderem mais sobre essa linguagem fantástica. Então larga a mão, clica aqui no joinha porque vai nos ajudar, aproveita e também assina o nosso canal e ativa as notificações. Então, sem mais delongas, vamos aí falar mais sobre Golang. No vídeo anterior, né, inclusive você pode consultar esse vídeo na nossa playlist, nós falamos aí alguns fundamentos básicos da linguagem e como que a linguagem funciona de forma geral, como que é organizado o processo de instalação, aonde ficam ali o Go Path, aonde ficam todos os arquivos Go e tudo mais, né? E a gente tem aqui o nosso famoso Olá Mundo, tá? Somente pra gente lembrar, a gente tem um pacote main. Esse pacote, vamos dizer, o pacote principal, que quando nós executarmos um arquivo que faz parte desse pacote, que tem a função main, esse cara é o que vai dar o ponto de entrada no nosso programa. Mais ou menos como o Java faz aí com o método main dele. Beleza? Então isso aqui é bem simples. Aqui é a parte de import, ou seja, você pode importar, tá, pacotes do Go, tá? O Go tem uma biblioteca padrão extremamente forte, muito grande. Você não precisa ficar usando bibliotecas externas para tudo, tá? E o Go aqui, então tem um pacote chamado de FMT, tá? FMT é format ou font, como muitos gringos têm, e esse cara aqui tem um método, né, uma função aqui chamada de Hello World, né, Hello World não, println, que se você dá um go run hello.go, ele vai imprimir aqui pra gente Hello World, legal? Mas hoje eu quero falar com você sobre declaração de variáveis, tá? Perceba que quando eu salvei aqui o meu Visual Studio já arrancou o meu import porque ele não está sendo utilizado. Então eu quero falar aqui para vocês como que a gente faz o processo de declaração de variável, tá? Então como que faz? É bem simples, muito parecido com outras linguagens que trabalham também. Então eu vou colocar var a string, por exemplo. Então, nesse caso, eu estou declarando uma variável A, falando que ela é do tipo string. Aqui no Go, tudo é extremamente tipado, tudo é fortemente tipado. Então, não tem essa de sair chutando os tipos das variáveis, tá? E quando chegar aqui embaixo, por exemplo, eu posso falar que A é igual a Wesley, tá? E aí, tudo ótimo, vai imprimir, eu vou ter esse valor certinho declarado. Agora, perceba uma coisa. Isso aqui é uma declaração de variável. Isso aqui é uma atribuição de variável. A declaração é quando você fala que a variável existe. Aqui a atribuição é quando você bota um valor ali naquela variável, tá? Então isso aí é um ponto interessante, importantíssimo para você entender, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque no Go você não necessariamente é obrigado a declarar a variável e depois atribuir. Você tem uma magiquinha aqui que você coloca dois pontos aqui na frente e você já declarou a variável e atribuiu um valor a essa variável. E nesse caso aqui, o Go ele vai tentar inferir, ele vai tentar adivinhar qual é o tipo desse valor que você vai colocar para esse cara aqui. Uma coisa que você vai perceber também é que você não consegue mudar o tipo uma vez que você colocou. Então eu não posso colocar assim, A igual a 1
agora aqui, tá? Por quê? Porque o tipo é errado, ele já está até colocando, ó, eu não posso converter um, né, que provavelmente é um int, para string aqui dessa forma. Então, eu não consigo fazer isso nesse formato. Legal? Isso é um ponto importantíssimo. Um outro ponto, se você perceber, o meu Visual Studio, ele está pentelhando aqui também, falando que eu tenho uma variável declarada aqui, atribuída a um valor, mas ela não está sendo utilizada. É isso mesmo. O Go é uma linguagem para evitar também programadores preguiçosos. Sabe quando você cria aqueles monte de variável, um monte de declaração, e você acaba nem utilizando essas variáveis dentro do sistema? Então, o Go ele não permite isso, ele não compila se você tiver uma variável que não está sendo utilizada, tá? Então, se eu chegar aqui e der um Hello World, ele vai falar aqui para mim que a variável A está declarada, mas não utilizada. Então, ele não permite você fazer besteira aqui nesse nosso caso. Legal? Agora, tem uma coisa interessante. Quando eu chegar e colocar aqui A, dois pontos, igual a Sara, você vai perceber aqui que ele colocou um errinho logo embaixo desse dois pontos. Por quê? Porque quando eu coloco dois pontos igual, ele está preocupado apenas com a declaração e atribuição. Como a declaração já foi feita, as próximas vezes é somente igual, legal? Então você não precisa mais colocar o dois pontos. O dois pontos vai só na primeira vez. E falando em inferência, né, de informações, vamos fazer o seguinte, para ver quais são os principais tipos aqui que por padrão o Go vai trabalhar. Existem diversos tipos, depois eu recomendo que você entre na documentação e veja, tem diversos tipos mesmo, principalmente variações de inteiro, variações de float e tudo mais, tá? Float 64, 32 e etc. Mas eu quero que você veja os principais tipos que você vai usar, principalmente no seu processo de declaração aqui. Então eu vou colocar assim, ó, A é 10, B, dois pontos, igual, word, C, dois pontos, igual, eu vou colocar 3.44, 144 pode ser, eu vou colocar D, dois pontos, igual a false, eu vou colocar E, dois pontos, igual a uou, legal, aqui embaixo, legal? Agora que eu fiz isso, eu vou imprimir esses valores aqui pra gente deixar um pouquinho mais tranquilo. Eu posso dar um print ln, como a gente fez sempre, mas eu posso utilizar também uma função aqui chamada de printf. O printf, ele vai me ajudar a eu conseguir, por exemplo, passar um valor de algo, pular a linha e falar qual é a variável que eu quero imprimir. Então, basicamente, ele substitui esse v aqui pelo a, que é o valor da minha variável. Legal? Existem outras transformações que acontecem aqui, depois você pode olhar na documentação, mas você também vai entender o porquê que eu estou fazendo isso aqui, tá? Então aqui eu tenho A, tenho B, tenho C, tenho D e tenho E. Legal? Então agora eu vou imprimir essa parada. Vamos lá. E imprimiu. Então agora, se você perceber, eu tenho 10, Word, 3.144, false e o wow aqui com um legal bizarrão aqui. Legal? Agora, nossa, eu tô falando legal pra caramba nesse vídeo, né? Em outros, eu tenho que tirar isso de mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse V para T. E isso aqui vai me mostrar o type dessas variáveis que estão sendo impressas aqui na nossa tela. Então vamos lá, vou dar um Enter aqui e você vai perceber que o primeiro aqui é um inteiro, depois string, um float 64, um booleano e aqui é uma string também, mesmo que eu tenha essas backticks, né, como a gente fala, essa crase que permite que a gente consiga declarar, passar valores multiline sem ter nenhum tipo de problema. Legal? Então isso aqui é um outro ponto que eu quero que você fique esperto. Agora, o que é o grande ponto? É super interessante você conseguir entender como, quando e onde você utiliza todas essas variáveis. Afinal de contas, é o que vai acontecer. Você não vai programar sempre dentro
do mesmo arquivo, né? Apesar de no Go a gente tem sempre muitos arquivos, às vezes até linguições, você vai perceber que quando você está trabalhando com Go, é muito, mas muito comum mesmo você trabalhar com pacotes, trabalhar com funções, trabalhar com métodos. A gente vai falar depois num episódio só sobre métodos e tudo mais, mas eu quero mostrar algo aqui para você. Vamos criar a nossa primeira função. A primeira não, né? A nossa segunda função. Eu vou criar uma função chamada aqui soma pra gente, tá? E essa função soma, ela vai receber um atributo A, que vai ser um inteiro, um atributo B, que vai ser um inteiro, e ela vai retornar um inteiro aqui pra gente também. Então, isso aqui é uma forma, tá, de declarar uma função. Eu coloco o valor e o tipo, o valor e o tipo, e o tipo que você vai retornar. Se essa função não retornar nada, você não coloca nada, mas daí você não vai poder botar o return. Legal? Agora que a gente fez isso, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, por exemplo, soma 1 mais 1. 1 mais 1, ele vai retornar 2. Mas, como isso aqui vai retornar um inteiro, eu posso colocar assim, por exemplo, resultado, dois pontos, igual a esse soma. E se eu imprimir essa variável resultado, o tipo dela, esse tipo tem que ser inteiro, porque essa função retornou inteiro. Vamos ver? Eu vou colocar fmt.printf, igualzinho que a gente fez aquela hora, e aqui eu vou colocar o tipo, para a gente colocar aqui, e eu vou colocar o resultado. E aqui eu vou retornar, obviamente, A mais B. E então vamos ver o que nós temos aqui como resultado. Perceba que a gente tem aqui um inteiro retornando aqui pra gente. Porque o próprio Go detectou que se essa função retorna um inteiro, essa variável automaticamente vai receber um valor inteiro. E obviamente, se eu colocar o valor, ele tem que retornar o valor aqui da minha função, que o valor é 2. Show de bola! Então avançamos mais um ponto. Mas se você perceber, eu estou conseguindo chamar essa soma de dentro do meu próprio arquivo. Então o Go, ele está sabendo o seguinte, olha, esse soma também faz parte desse pacote main. Logo, quando eu for chamar o soma, ele vai procurar o soma dentro desse meu pacote. Isso aqui é extremamente importante você entender esse conceito. E por conta disso, eu quero mostrar um pouco mais na prática. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada Math. Vamos lá, vou criar uma pastinha aqui chamada Math, de matemática. Legal? E eu vou criar aqui um arquivo chamado de operações. Tá uma misturança de inglês com português, mas ok. Operações.go. E agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um package math. Vou pegar essa nossa linda função soma. Vou colar aqui dentro. E agora, quando eu quiser trabalhar com a minha soma, perceba aqui que eu já tenho um problema, porque ele já não está encontrando mais essa função. Então, nesse caso, eu vou poder importar aquele pacote que a gente já trabalhou. Qual que é o caminho da importação desse pacote? Vamos lá. Eu estou dentro do meu GoPath, então eu tenho o pacote Hello. Dentro do pacote Hello, eu tenho o meu pacote Math. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar Hello/Math. E eu vou conseguir importar esse camarada. E agora aqui, eu só vou precisar passar o meu pacote Math e tudo vai funcionar. Então eu vou colocar aqui, vou dar um Run e funcionou. Uma outra coisa interessante é que eu posso ter também coisas desse tipo. Deixa eu criar um outro pacote. Operações.x.go. Legal? E aqui eu vou colocar a mesma coisa, o package math, vou colocar func soma x, e eu vou fazer o seguinte, ele recebe A,
retorna um inteiro e o resultado vai ser sempre A mais 10, por exemplo. Legal? Agora, o que vai acontecer? Eu estou em arquivos diferentes. Num arquivo eu tenho soma e num outro arquivo eu tenho soma x. Mas ambos estão dentro do pacote math. Então o Go ele não quer saber se você está trabalhando em um ou mais arquivos. O que importa para ele é que você está dentro do mesmo pacote. E estando dentro do mesmo pacote, se eu quiser eu posso mudar para soma x, passar só um único item e eu também vou ter o resultado. Nesse caso eu tenho que ter o resultado 11, né? Perfeito. Então olha que bacana. Sempre quando eu tenho um pacote do Go, não interessa, eu posso ter 1000 arquivos. Se todos estiverem debaixo de math, eu vou poder acessar esses caras aqui de fora. Legal? Vamos fazer um teste aqui. Eu posso chegar aqui e falar o seguinte, ó. Var A string show. Declarei aqui uma variável A. Até colocar dessa forma aqui, ó. A, aqui pra mim. Se eu chegar agora aqui no resultado e falar math.a, olha só o que ele vai me retornar. Show! Então eu consigo também ter acesso a variáveis que estão dentro do escopo aqui de math. Maravilha? Isso aqui é um ponto extremamente importante para você entender quando você está trabalhando com Go. Acredite, muita gente, tá, bate a cabeça numas coisas que são extremamente simples. E lembra que eu falei para você que eu queria mostrar uma paradinha que vira a cabeça um pouquinho quando você está trabalhando com Go? Eu vou te mostrar agora, mas antes de eu te mostrar, se você chegou até aqui, eu acho que você está gostando pelo menos um pouquinho desse vídeo. Então, se você não deu like, dá um like aqui pra gente agora, pra eu mostrar essa parada aqui pra você. Beleza? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Se você perceber, dentro aqui dessa do Hello, eu tô conseguindo acessar aqui, por exemplo, a minha soma, né? Posso chegar a soma, colocar 1 e 2 aqui e vai funcionar. Agora, olha só que maneiro. Se eu chegar aqui em operações e mudar esse soma para S minúsculo, não vai funcionar. Claro que não, Wesley. É case sensitive, né? Então, se eu colocar um S minúsculo lá, aqui também tem que estar S minúsculo. Mas olha só como que a minha IDE recebeu essa mudança. Falou que math não está declarado aqui, né? Esse soma aqui não está declarado. Opa, deve ser alguma coisa da IDE. Não é possível. Vamos rodar isso aqui? Falou também que não está declarado. Simplesmente não está funcionando depois que eu mudei para letra minúscula. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma virada de chave quando a gente está trabalhando com Go, tá? O Go, ele trabalha com métodos, variáveis, funções exportadas e não exportadas. O que que isso significa? Que todas as vezes que você estiver acessando um pacote de fora, por exemplo, nesse pacote main, acessando o pacote math, eu só vou ter acesso a funções, variáveis, constantes, métodos exportados. E para isso, para eu dizer que algo é exportado, a primeira letra dessa parada tem que ser letra maiúscula. É isso mesmo. Então perceba, se eu colocar letra minúscula, eu estou falando para o Go que essa função não está exportada, então eu não vou conseguir acessar essa função de fora do pacote. É mais ou menos quando a gente está trabalhando com orientação a objetos em private e public, tá? Basicamente a mesma coisa. Mas para dizer que algo é privado, né, um modificador de acesso, basta você colocar com letra minúscula. Se você quiser exportar, basta você colocar com letra maiúscula. Por isso que aquela hora eu coloquei esse A maiúsculão aqui, porque senão não teria acesso. Legal? Então essa é uma grande sacada. Agora uma dica em relação a coisas de boas práticas. Todas as vezes que você exportar algo de fora, é recomendável que você
coloque uma documentação do que esse método faz, do que essa função faz, do que a variável faz. Então eu vou colocar assim, soma x é uma função que faz isso. Legal? E perceba que eu comecei com o nome da função. Se eu tirar o nome da função, é capaz até o Visual Studio me pentelhar aqui, tá? Então o ideal é sempre você começar aqui, ó, com soma x, sempre com o nome do que você está querendo exportar. E por que que a gente faz isso? Pessoal, isso aqui não é comentário normal, é documentação. Quando a gente for trabalhar com GoDoc, o que que vai acontecer simplesmente? Ele vai pegar esses seus comentários e transformar na documentação da API naquele seu pacote. Então isso vai ajudar muito. E você não precisa fazer isso para funções que não são exportadas. Porque como elas não são exportadas, outras pessoas não vão ter acesso a ela. Então essas pessoas não precisam ver necessariamente a documentação. Então o mínimo que nós fazemos normalmente quando criamos funções, variáveis, structs, métodos, constantes, né, com Go, que são exportados, a gente sempre coloca aí uma documentação descrevendo, tá, esse processo, o que que essa função, nesse caso aí que a gente está trabalhando, tá fazendo. Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje era isso que eu queria te passar. Como que a gente trabalha com as variáveis, atribuição versus declaração, escopo e modificador de acesso, se um valor está exportado ou não exportado dentro de um determinado pacote. Pessoal, saiba que esse vai ser uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre Golang para te ajudar a conquistar o próximo nível nessa linguagem e conseguir construir, tá, um perfil que está sendo muito desejado pelas empresas, como de programador Go e também de Full Cycle Developer. Eu quero que você aprenda mais com a gente aqui no canal Full Cycle. Beleza? Um grande abraço. Não se esquece aí de dar um curtir nesse nosso vídeo, é importante pra gente. Assina as nossas notificações, me segue no Instagram, é @devfullcycle e tamo junto.